Olá, gente, boa tarde, ótima segunda-feira, ótima semana para você, começando o esporte aqui na telinha da RIC TV Record. E vou falar da Chapecoense. Verdão e Bahia fizeram um jogo de muita disposição e boas oportunidades, mas que não saiu do 0 a 0. De um lado, Roger Machado, que segue a 5 jogos sem vitória. Do outro, o interino Emerson Cris, que assume o time numa situação delicada depois da demissão de Ney Franco. Emerson Cris mudou o esquema tático e promoveu a estreia de Henrique Almeida no ataque ao lado de Everaldo. Ele mudou também o capitão do time, Eduardo, assumiu a braçadeira. A partida começou com muita neblina, com boas oportunidades para os dois times na primeira etapa. A Chape chegou com mais perigo, logo aos 3 minutos, depois de falta no atacante Everaldo. Camilo bateu no ângulo e obrigou o Douglas a fazer grande defesa. O tricolor baiano levou o perigo com o Juninho, que concluiu cobrança de escanteio de Arthur, mas parou no goleiro Tiepo. O lance mais marcante da primeira etapa foi o gol da Chapecoense. O estreante Henrique Almeida tocou para o fundo da rede, comemorou com os companheiros, mas depois de conferência no VAR, o árbitro Delson Fernando Freitas da Silva anulou o gol do Verdão e marcou falta no goleiro do Bahia. Felizmente ali o VAR não deu o gol, confesso que eu não vi o lance. Ali dentro do campo, pelo jogo, eu confesso que eu achei que não foi nada no goleiro, mas ele viu na televisão, né? Então é a decisão dele, a gente tem que aceitar. No segundo tempo, os erros de passe persistiram, mas o jogo ficou mais aberto. Moisés cobrou falta no canto do goleiro e fez Tiepo trabalhar. O lance mais perigoso do segundo tempo foi do Bahia. Arthur finalizou com um gol aberto e viu o zagueiro Gum salvar quase em cima da linha. Depois ainda teve Gregory no contra-ataque, com um chute da entrada na área, que tirou tinta na trave. A Chape tentava levantar a bola na área, mas os defensores do time baiano levaram a melhor na maioria das jogadas. E o jogo ficou mesmo no 0 a 0. Mesmo sem vaias ao final da partida, com o empate, a Chapecoense ficou na 18ª colocação, na zona de rebaixamento, com apenas 9 pontos ganhos na tabela de classificação. Fizemos um bom jogo, creio eu que agredimos muito mais o adversário, defensivamente e ofensivamente também. Fizemos um jogo mais seguro, mas agora é buscar ponto fora de casa, pois a cada rodada que passa a gente tem que pontuar e de ponto em ponto a gente vai sair dessa situação aí. Claro que a gente fica chateado porque a gente não conseguiu o resultado que a gente desejava, que era a vitória, mas você já vê um crescimento de equipe como espírito, como luta, entre outros fatores. Estar fora é um bom resultado, mas mediante ao 5º jogo sem a vitória, aí sim ele se torna um fato um pouco maior. Porém, hoje a gente produziu para vencer, né? Na minha opinião, a gente deixou 2 pontos importantes, né? Pela produção do time, a gente poderia ter o resultado de vitória. Sérgio Barão. Tranquilo. Tudo Boa certo. semana para amigo aí, tá bom? Obrigado, igualmente para todos também, uma ótima semana. Mais um resultado que não foi bom para a Chapecoense. A Chapecoense precisava da vitória. Tem que ver que do outro lado estava o Bahia, um clube de alto investimento, que tem bons jogadores individualmente, que tem uma boa comissão técnica, Roger Machado e Paulo Paixão é o preparador físico. Não atravessa um bom momento também, 5, 6 jogos aí, sem saber o que é uma vitória. A Chapecoense evoluiu, melhorou. A Chapecoense estava muito desorganizada sob o comando do técnico Ney Franco, perdeu muito tempo, perdeu a organização que tinha como time de futebol, e o Emerson Cris teve 2 treinos apenas para tentar colocar a casa em ordem. Em alguns aspectos a Chapecoense melhorou, se tornou um time mais compacto, os setores jogando mais próximos, mas o Tiepo teve uma grande atuação. Por isso que o Roger deve estar lamentando aí que perdeu 2 pontos, porque o Tiepo teve realmente uma boa atuação, fez defesas importantes. A Chapecoense, o que faltou, na minha opinião, como dizem os técnicos modernos, caprichar mais no último terço do campo. Lá na frente, a transição do meio de campo para o ataque, a finalização, o último passe, o cruzamento, posicionamento do ataque dentro da grande área do adversário, até porque pela primeira vez jogaram junto o Everaldo e também o Henrique Almeida. Então faltou acertar lá na frente. No segundo tempo, principalmente, a Chapecoense teve mais posse de bola, jogou mais à frente, o Bahia ficou no contra-ataque, todas as bolas com o Arthur lá pelo lado direito, o Arthur do Bahia.
mas ficou no 0 a 0 e com um lance polêmico no primeiro tempo, que alguns entendem que houve falta, outros entendem que não houve falta. A primeira impressão que eu tive é de que não foi falta. Sandro Meira Ritt, que estava na central do apito, entendeu também que não foi falta. Acontece que dentro da área, na câmera lenta, qualquer lance eles estão marcando falta. Encostou, eles estão marcando falta. No meio de campo, deixa o pau comer. Se no meio de campo é tesoura, é falta por trás, é tudo, é soco, é mão na cara. Não, não é falta porque futebol é um jogo de contato. Mas dentro da área, porque é goleiro, qualquer encostão, eles marcam falta no goleiro. Para mim, o Douglas foi estabanado na bola, errou e foi caindo. Aí tem contato do Everaldo, que encosta nele, o Douglas, que ficou na frente dele, mas ele foi todo estabanado na bola e, repito, se é no meio de campo, a arbitragem não marca. Mas como foi sobre o goleiro, aí acabou marcando e o VAR, ao invés de colaborar, o VAR que está sendo muito questionado em tudo quanto é jogo, em tudo quanto é programa de televisão. Ontem no jogo do Botafogo com o Flamengo passaram mais tempo falando do VAR do que do jogo propriamente dito. Então, esculhambou ainda mais a arbitragem, o tal do VAR. Então, foi um resultado ruim. Resultado ruim para a Chapecoense, que precisava da vitória. Se tivesse vencido, estaria fora da zona de rebaixamento. Ficou no empate, mais um jogo em que não consegue vencer, e agora tem mais uma semana. O Emerson Cris teve pouco tempo de trabalho, eu repito, 2 treinos apenas, já melhorou alguma coisa, mas precisa melhorar mais, precisa melhorar muito mais, precisa evoluir muito mais taticamente e individualmente. Individualmente ainda tem muito jogador que precisa melhorar muito para que a Chapecoense possa sair dessa situação. Próximo desafio, segunda-feira da semana que vem, contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Então o Emerson Cris precisa trabalhar forte essa semana para melhorar o time e a direção também. Eu acho que principalmente agora o foco tem que ser contratação de atacantes, principalmente atacantes de lado, para que o Emerson Cris tenha a opção, em jogos difíceis como esse, ter opção no banco de reservas para mexer, para tornar o time mais agudo, mais ofensivo, lá aonde que se decide o jogo, que é do meio de campo para frente.